Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou apresentar 21 itens de meus estudos sobre alguns conceitos de atos administrativos. Conceito de atos da administração. A expressão atos da administração traduz o sentido amplo e indica que todo e qualquer ato se origine dos inúmeros órgãos que compõem o sistema administrativo em qualquer dos poderes. Características dos atos administrativos. Existem três pontos fundamentais para a caracterização do ato administrativo: a necessidade de que a vontade seja emanada do agente da administração pública ou daquele que é dotado de prerrogativas desta. Deve propiciar a produção de efeitos jurídicos com o fim público. Deve toda essa categoria de atos ser regida basicamente pelo direito público. Os atos praticados pelos administradores de uma sociedade de economia mista, nesta qualidade, podem ter natureza de ato administrativo, a exemplo de decisões indeferindo requerimento de informações, formulado por particular, sobre os serviços públicos prestados pela empresa. Ato administrativo abriga os atos concretos e os abstratos, mas não chega a acolher os contratos administrativos. Conceito de avocação. Se a autoridade hierarquicamente superior atrair para sua esfera decisória a prática de ato da competência natural de agente com menor hierarquia, dar-se-á o fenômeno da avocação, cujo escopo é evitar decisões concorrentes e eventualmente contraditórias. Exemplo de atos administrativos. O comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade pode ser considerado ato administrativo. Um exemplo aqui seria o apito do guarda de trânsito. Exemplo de ato de direito privado. A locação de imóveis é um ato de direito privado e não tem natureza de ato administrativo. Da alienação de imóveis. A alienação de imóveis das empresas que não estejam sendo utilizados para atividades afetas aos seus objetos sociais não tem natureza vinculada. A venda é opcional. Conceitos de atos administrativos. Toda prescrição unilateral, juízo ou conhecimento predisposta à produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, no exercício de suas prerrogativas e como parte interessada numa relação, estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema normativo, podendo este ato ser controlado pelo Poder Judiciário. Um ato que produz efeitos jurídicos de natureza concreta e se consubstancie em exteriorização de vontade da administração pública, quando essa estiver agindo, valendo-se de suas prerrogativas e restrições, enquadra-se na conceituação de ato administrativo, o que não afasta a necessidade de observância de outros requisitos como condição de validade do mesmo. Ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Observação: é sujeito ao controle pelo Poder Judiciário. Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo poder público. Conceito de ato administrativo por Celso Antônio Bandeira de Mello. Ato administrativo em sentido amplo é a declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, como, por exemplo, um concessionário de serviço público, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Conceito de fato administrativo é aquele correspondente à descrição contida na norma legal e produz efeitos no campo do direito. A administração burocrática é a forma mais racional de exercer o controle. A organização burocrática possibilita o exercício da autoridade e a obtenção da conformidade com precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiança. Todas as organizações formais modernas, das pequenas às grandes, são burocracias que se fundamentam na autoridade legal racional. Do poder discricionário. O poder da administração pública pode ter liberdade de decisão, diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma entre várias soluções possíveis,
segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador, válidos perante o direito. Critérios objetivo e subjetivo do ato administrativo. Critério objetivo, orgânico ou formal do ato administrativo é somente aquele praticado no exercício concreto da função administrativa, seja ele editado pelo órgão administrativo ou pelos órgãos judiciais e legislativos. Critério subjetivo, funcional ou material do ato administrativo são os que ditam os órgãos administrativos, ficando excluídos os atos provenientes dos órgãos legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma natureza daqueles, e ficando incluídos todos os atos da administração. Espécies dos atos administrativos. Com relação às espécies dos atos administrativos, tem-se os atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Exemplo de atos ordinatórios: portarias, ordens de serviços, avisos e circulares, entre outros. Exemplo de atos normativos: lei complementar, lei ordinária, lei delegada, lei, medida provisória, decreto, regulamento, regimento e resolução. Por hoje é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.